Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Jesus e convido a todos que estão conosco pessoalmente, os que estão pela internet, a orarmos com o Salmo. Hoje vamos orar o Salmo 59. Quero convidar você a ter a sua Bíblia em mãos, ter esse Salmo aberto e me acompanhar nessa reflexão que eu reputo como muito importante para a nossa caminhada de fé, porque o Salmo 59 traz uma mensagem fundamental para as nossas vidas, contra as más recordações que todos nós temos. Suplique por libertação. Contra as más recordações, suplique por libertação. Existe uma verdade crucial da qual nenhum de nós pode fugir, embora todos nós queiramos muito isso. E que verdade é essa? A nossa mente nos prega peças. E quanto ao nosso passado, a eventos ruins, a eventos negativos que nós sofremos, vira e mexe, eles voltam à tona. E a gente aprende uma verdade com isso, que muitas vezes o pior inimigo espiritual das nossas almas, ele não tem nada a ver com isso e nem precisa se preocupar em nos condenar, em nos atrapalhar, porque a nossa mente, a nossa consciência já fazem muito bem esse papel. E convenhamos, os nossos piores inimigos somos nós mesmos. Nossas lembranças, nosso passado e coisas que aconteceram conosco. E você sabe disso. Mesmo depois de vencermos uma luta muito difícil, mesmo depois de superarmos uma situação desfavorável e negativa, mesmo depois de solucionarmos um trauma, um abuso, a memória deles podem voltar à nossa mente, ainda que anos ou décadas tenham se passado. Isso acontece porque nós somos assim. Mesmo nos nossos melhores momentos na vida, nossas memórias podem ser revolvidas novamente, e isso nos entristecer e não raras vezes até nos deprimir, porque isso é uma característica humana, e nós somos gente, e se não cuidar disso, pode se tornar num belo de um adoecimento. Mas Deus, que é bondoso, que é misericordioso, Deus que é nosso Pai, que cuida de nós, como faz um médico, um terapeuta bem particular, bem pessoal, Ele vem e nos dá uma ordem interessante. Já que todos temos recordações, já que todos temos memória, lute para sempre trazer à memória ou trazer à tona só aquilo que te traz esperança. O que não traz esperança, quando você lembrar, deixa aquilo para lá. Jeremias, quando escreveu Lamentações e em meio às lágrimas, ele disse isso, e ele disse claramente: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode me dar esperança? Ele responde: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. E ele termina esse pequeno trecho dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Tantas coisas vêm à nossa mente, tantas coisas virão à nossa mente, e você sabe muito bem disso também. Agora, o que nós devemos lembrar é de sempre trazer à tona aquilo que nos dá esperança, como a palavra de Deus nos manda. E nada nos dá mais esperança do que reconhecermos a nossa fragilidade, que nós somos pequenos, que nós somos pessoas falhas e por isso totalmente dependentes de Deus, como um bebezinho de colo. O ministério Diante do Trono, ele entendeu isso numa das canções antigas e lindas
que fala exatamente assim: tantas lutas, tantas dores, num deserto eu pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, eu posso confiar. E eles declaram: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom pertencer a um Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. O homem segundo o coração de Deus, mais uma vez, é o nosso anfitrião nesse salmo. Davi enfrentava exatamente esse tipo de luta. Aliás, a mente de Davi sempre foi o seu pior campo de batalhas. E não é fácil vencer a nossa consciência. Isso até uma criança sabe que é verdadeiro. Mas infelizmente, assim como Davi, ele já era rei de Israel quando compôs esse salmo em forma de poesia, assim como ele, todos nós temos o que a psicologia chama de pensamentos sabotadores. Aqueles pensamentos e memórias que têm o poder de nos prender, de nos amarrar, de nos levar para trás, aqueles pensamentos que são tão negativos, que são limitantes da nossa vida. E eu me lembro de uma frase de Jean-Paul Sartre, que diz assim: não importa o que fizeram com você lá no passado, importa no presente o que você faz com o que fizeram com você. Essa é uma grande verdade que esse filósofo produziu. Mas trazendo para o campo espiritual, a Léa Mendonça é uma cantora de renome, uma cantora gospel brasileira, e ela canta algo muito interessante a respeito de maus pensamentos, de pensamentos sabotadores, de más lembranças, e ela nos dá uma receita do que fazer quando os maus pensamentos vêm à nossa mente com aquilo que aconteceu conosco. Ela dá uma receita que é infalível. Na sua música, ela começa reconhecendo: eu sou um abençoado do Senhor. Querem minha túnica? Podem levar. Um manto, um anel e um trono, Deus vai me dar. E os meus poços podem entulhar. Eu cavo outro, água nunca vai faltar. Se me venderem para terras estrangeiras e com calúnia me lançarem nas prisões, Deus vai mudar minha sorte, com certeza. Eu vou prosperar na terra da minha aflição. Sabe por quê? Porque eu sou abençoado do Senhor. Eu sou abençoado do Senhor. E se você escreve para a gente no chat: eu sou um abençoado do Senhor. E ela termina: eu creio e vivo tudo que a Bíblia ensina, clamando o sangue de Jesus. Com certeza, eu vou passar por cima desses pensamentos, dessas recordações, dessas memórias ruins. A psicologia, enquanto ciência, ela é muito enfática ao mostrar para a gente o que esses pensamentos que Davi também cultuava na sua mente são. Eles nos aterrorizam, eles nos limitam, e esses profissionais afirmam algo fantástico: a maneira como pensamos pode interferir diretamente nas nossas emoções e comportamentos. O pensamento influencia o sentir, que por sua vez sugestiona a ação. E é por isso que várias ideias negativas a respeito de nós mesmos, principalmente as que colocam em dúvida nossas capacidades e habilidades, acabam sabotando a possibilidade de conquistas. É isso que pensamento sabotador faz: nos coloca para baixo e nos limita em tudo. E esses profissionais dizem que o primeiro passo para se combater uma interferência dessa na nossa vida, e olha que interessante, é admitir a sua presença ou a sua insistência na nossa mente. É o que Davi faz.
Davi não esconde que mesmo sendo rei de Israel, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, de vez em quando ele perdia o sono na madrugada, de vez em quando ele sequer conseguia dormir, porque pensamentos e memórias antigas assustadoras vinham ao seu coração. Existe uma trilogia muito linda, chamada As Crônicas de Nárnia, produzidas por C.S. Lewis, com muito brilhantismo, que é uma paráfrase da vida cristã. E no último episódio, A Viagem do Peregrino da Alvorada, ele mostra um momento extremamente real. Edmundo é um adolescente, assombrado pela memória da traição que ele teve com seus irmãos há alguns anos que se passaram. Ele os traiu, ele os vendeu a uma feiticeira, e aquela feiticeira branca representava ali o mal. Já no último dos filmes, ele está a caminho, ele está no navio, caminhando para uma ilha, onde ele, Cáspia e seus amigos, intentavam destruir o mal. Mas enquanto estão naquele caminho, novamente ele é assombrado por aquela memória da feiticeira branca no seu coração. Ela aparece para ele em uma visão esfumaçada e tenta convencê-lo: Edmundo, pegue a minha mão, Edmundo, venha comigo. E Edmundo, ele luta contra aquilo, e ele tenta dizer a ela: você está morta, eu matei você. E a feiticeira dá um sorriso e diz algo clássico para ele: Edmundo, você não pode me matar, eu sempre viverei na sua mente. As nossas recordações, elas não podem ser extintas, elas vivem em nós, elas habitam em nós. Queridos, o velho homem é um bicho duro de matar, difícil demais. As más lembranças, vez ou outras, elas voltam, porque elas ficam adormecidas em nós, e Davi não é exceção, e a Bíblia não esconde essa verdade de nenhum de nós. Quando Deus nos recebe em seu reino, quando você entrega a vida para Jesus, Ele não te abençoa com demência, não te abençoa com Alzheimer, e não te abençoa com amnésia, porque isso é doença, não é bênção. Quando você entrega a vida para Cristo, Deus te abençoa com coragem e perseverança para lutar, inclusive contra nossos maus pensamentos. E Deus nos abençoa com a oração, e oração, ela não é uma arma de guerra, oração é a própria guerra. Oração é o próprio campo de batalhas, e nós lembramos de muitas coisas, sim, mas em Cristo nós sentimos paz. Tem um filme biográfico de Freddie Mercury. Ele foi um icônico astro do rock, e ele é mostrado nesse filme biográfico, e corta o coração da gente, como alguém carregado de más recordações e rejeições desde a sua infância. E Freddie Mercury, mesmo com todo o sucesso, mesmo se tornando uma lenda como ele queria se tornar, ele é totalmente perseguido pelos pensamentos sabotadores, e ele se entrega a esses pensamentos. Em sua pior decadência moral, ele está atormentado já pela doença mais letal da década de 80, que foi a AIDS. E ele chega a fazer uma afirmação que, ao vê-la, tocou meu coração. Ele disse: ser humano é uma condição que necessita de uma certa dose de anestesia. Ser humano é uma condição que necessita de certa dose de anestesia. Ele está falando das lembranças, da rejeição. Ele estava certo. Pena que ele não se anestesiou na única fonte real, verdadeira e eterna que abençoaria a sua vida: Deus. Ele fez a opção errada, se entregando para todos os tipos de vício, e isso lhe custou o sucesso, isso lhe custou tudo, isso lhe custou a vida. Os psicólogos, eles dão uma dica fundamental: reconheça que pensamentos negativos existem, são reais e são
persistentes. E a segunda dica deles é: identifique qual é o estímulo que te faz lembrar desses pensamentos. Qual é o estímulo que te leva a lembrar novamente deles. E nós podemos entrar no Salmo, porque foi o que Davi fez. Ele não escondeu de Deus, nem de nós, que esses pensamentos existem. Ele não escondeu, antes ele orou. Ou melhor, ele suplicou pela libertação de Deus. E súplica é uma oração diferente, é uma oração com insistência e com submissão. Davi, ele suplicou. Eu acabei de contar uma música da Léia Mendonça. Ela cantou aquela música, reconhecendo aquela situação que ela teve, e concordando com os psicólogos, ela produz uma segunda música, em que ela admite a presença ou a insistência de pensamentos negativos. E sabe o que ela fez? A moda de Davi, ao reconhecer isso, ela orou, ela suplicou e Deus a libertou. Na música ela diz assim: certas lembranças me ferem e me levam para onde eu não quero ir. Fica tão cinza o meu dia, pensamentos maus desabam sobre mim. Sara-me, Senhor, cura o meu interior, cuida do meu coração, liberta minha vida, eu preciso prosseguir. Sara-me, Senhor, cura o meu interior, cuida do meu coração e apague essas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a soltar as minhas âncoras. Davi também tinha as suas. O contexto por detrás dessa história que levou Davi a escrever o Salmo 59, você encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 19. O contexto que está por trás, a memória que incomodava muito Davi, foi uma das perseguições que Saul teve contra ele. Nesse caso específico, Davi se casou com a filha de Saul após derrotar Golias. Davi está em casa, descansando, repousando. Em nossa casa é o nosso ambiente mais seguro, nosso ambiente mais íntimo, e Davi está ali com a sua família. E Saul mandou soldados vigiarem a casa, cercarem a casa durante a noite, porque de manhãzinha eles invadiriam a casa e matariam Davi sem qualquer chance de defesa. Ele seria pego descansando em casa e com a sua família, sua esposa, que era filha desse mesmo rei tão mau. E Deus usou a própria Mical para avisar Davi do que estava acontecendo e de maneira humilhante descer ele pela janela da própria casa para que ele pudesse escapar com vida. Ela pega um ídolo, coloca debaixo do cobertor da cama, pele de animal, para parecer que Davi estava deitado, e quando os executores entraram, só encontraram aquela imagem debaixo do cobertor. Ela teve que mentir para o próprio pai Saul, para não ser morta por ele, dizendo que Davi a ameaçou de morte, e por isso ela ajudou ele a fugir. Mas Davi, ele está incomodado com isso. Aquela rejeição violenta que Saul tinha com ele, não cabia na mente de Davi. Davi pensava: poxa, eu estou sendo perseguido sem razão nenhuma, eu faço bem e eu recebo o mal de volta, como que eu vou entender essa situação? Isso aconteceu lá no passado, quando Davi escreve o Salmo. Ele já é rei de Israel, mas ele quer dizer que ele não se esquece daquele evento que aconteceu. Ele pede libertação, como todos nós também temos que pedir. Ele se medica em Deus e nos deixa esse remédio para a nossa alma. Quando você for aterrorizado por memórias negativas, por más recordações, volte à farmácia de Deus, medique-se com o Salmo 59. Esse salmo é presente de Deus para a nossa vida. Davi fez isso de duas maneiras. Primeiro, ele pede livramento, ele faz uma oração longa, lembrando daquilo tudo que Saul fez com ele. Saul já era morto nessa época, mas Davi não se esquece daquilo que aconteceu, e ele ora a Deus.
Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que de nada eu tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me, olha para a situação em que eu me encontro, ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações, não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Davi reconhece que Deus não premia a covardia, Deus não premia o ato sórdido de tentar matar um homem às escondidas, esperando que o dia amanhecesse para que isso acontecesse. Davi pede livramento de Deus e punição justa para aquelas pessoas. Não é à toa que ele termina o versículo 5 com um selá, um interlúdio, uma pausa ao final do verso. Respira bem, volta seus olhos ao que você acabou de ler, e só depois de refletir, continua a sua oração. Eles voltam ao cair da tarde, versículo 6, rosnando como cães e rondando a cidade. Davi compara eles a cães vira-lata, cachorro, que naquela época era um animal imundo, que andava de noite, andava em bando, quando não achava comida, ficava latindo e uivando, atrapalhando as pessoas, e quando achavam uma vítima inocente, um cadáver, eles comiam. E Davi compara eles a esses animais. E no versículo 7, vê que ameaças saem das suas bocas, seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Eles eram tão covardes que blasfemavam pensando que Deus não existia, e se Deus existisse, Deus não estava sabendo de nada do que eles estavam armando ali naquela noite. Eles se esqueceram de um detalhe: Davi não estava sozinho e desprotegido, porque Deus cuidava dele. E quando Deus cuida de nós, nós nunca estamos desprotegidos. Verso 8, mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. E sabe por que isso? Porque ninguém pode fazer mal ao Filho de Deus sem a permissão direta de Deus. E por isso Davi continua: ó tu minha força, por ti vou aguardar, tu és o Deus, tu és meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos, mas não os mates, observa isso, não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguearem e abate-os. Davi fala: Deus, dê uma lição a todos os meus inimigos, não mate esses que estão fora da minha casa, me rondando, de uma vez só, mas faça isso de maneira lenta e pedagógica. Você consegue imaginar uma oração imprecatória mais forte do que essa? Deus, não os destrua de uma vez na sua ira, mas faça isso de maneira lenta, para que outros maus vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor é justo, e parem com as suas maldades. Verso 12, pelos pecados de suas bocas, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa a Jacó, que Deus governa o seu povo. Profundo isso, duro isso, muito pesado. Davi termina esse versículo com selá, uma pausa, um interlúdio, para chamar a minha e a sua atenção. Pense muito bem antes de fazer essa oração. Pense muito bem como anda a sua vida com Deus. Os maus precisam de uma lição, é fato,
Mas pense, reflita, medite sobre isso, porque Deus, quando você clama, Ele sempre vem ao socorro dos seus filhos, ao mesmo tempo em que Ele pune os maus que prejudicam os seus filhos. Queridos, guardem uma coisa no seu coração: a bênção dos bons é a maldição dos maus. A bênção dos bons é a maldição dos maus. Verso 14: eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade, como aquela alcateia de vira-latas pela rua, à procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, eles uivam. Davi compara eles a esses cães, e ele vai terminar esse salmo erguendo um louvor. Ele transforma um lamento, uma má recordação, em louvor, em glória, em bênção para Deus. Tudo isso acontece, as memórias vêm, os maus existem, mas ele vai dizer no versículo 16: mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã eu louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Você pode declarar isso? Tu és o Deus que me ama. E como Deus me ama, como Deus te ama, Ele te guarda, Ele te protege dos maus, mas também dos maus pensamentos, de você mesmo. Ele declarou que ele começava o dia louvando a Deus. Ele diz: eu tenho um tempo a sós com Deus, devocional. Eu começo o dia louvando e adorando a Deus, porque ele sabia que abrigo seguro só existe no Senhor. Gente, ninguém tem poder sobre Deus, ninguém tem poder sobre o abrigo seguro que é Deus, nem mesmo os nossos pensamentos sabotadores. E eu quero terminar essa reflexão olhando para o nosso inário cantor cristão. Contra as más recordações, ore pedindo libertação ao Senhor, ou melhor, ore não, suplique, com insistência e submissão a Deus. Faça como Henry Maxwell Wright, esse homem que compôs um cântico, uma música do Exército de Salvação Americana. Ele disse algo fantástico que está no nosso inário, cantor cristão, número 85. Ele disse: ó vinde crentes, entoai um louvor, uma adoração ao nosso Deus. Ele vai falar no refrão desse hino: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus, que me salvou. Quando vierem pensamentos sabotadores, más recordações, louve a Deus e diga para eles: o sangue de Jesus, pensamento, Ele já me lavou, Ele me lavou. Má recordação, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. E eu não vou ficar triste por vocês, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus, que me salvou. Contra más recordações, Deus é tão maravilhoso, que nos manda clamar, suplicar por libertação. Amém? Feche teus olhos, vamos orar e vamos clamar a Deus nesse momento. Pai, como é bom descansar na tua presença, como é bom saber que o Senhor é o nosso alto refúgio, que o sangue de Jesus nos lavou de todos os males, inclusive dos nossos maus pensamentos, das más recordações, dos pensamentos sabotadores e limitantes na nossa vida. Obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado Deus pelo exemplo de Davi, ó Pai, que poderia esconder isso, ó Deus, de todos nós, mas preferiu trazer em oração, em cântico ao Senhor e nos abençoar com esse salmo tão maravilhoso, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a depender de Ti, a confiar no Senhor e a descansar na certeza, ó Deus, que o Senhor nos protege de todo o mal, inclusive do mal
que habita em nós. E por isso te louvamos agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.